Fala galera do canal Elite Oculta, quem não me conhece, eu sou o Fael Portinari. E antes de começar o vídeo, eu quero falar de uma novidade aqui rapidinho para vocês. Agora galera, eu estou com um canal de Free Fire. Este canal aqui ó, Faelzinho do Free Fire. Então você ainda que não é inscrito, corra lá e se inscreva. Que vai estar tendo vídeo toda semana, o link está aqui na descrição do vídeo. Então não se esqueçam de se inscreverem e clicar o sininho das notificações. Então galera, faça como a Lilith, ela já se inscreveu no canal e não perde um vídeo, não é Lilith? Eu não perco um vídeo. Então vão lá, corra, se inscrevam. Agora, vamos para o vídeo. Boa noite, eu me chamo Mikael e sou natural de Jaboatão dos Guararapes e atualmente tenho 54 anos. E o que vou contar para vocês aconteceu comigo no ano de 1990, numa cidade do interior de Minas Gerais. Naquela época, era comum que nas férias eu e os meus pais viajássemos para o interior de Minas, para nos reunirmos com a família, e isso era um acontecimento que se repetia todo ano. Me lembro que era final de ano. Estávamos eu e os meus primos sentados na sala, ouvindo meu finado avô contar suas histórias de caçador. Bem, até hoje eu não sei se ele inventava ou se realmente ele tinha vivido tudo aquilo, pois toda vez que íamos lá, ele contava histórias diferentes. E nessa época, ele estava contando histórias de assombração. Coisas de visagens, fantasmas, preto véi e até de lobisomem ele contou. Mas sem dúvida, a melhor de todas as histórias que ele contou foi de um lobisomem que guardava uma botija. Botija é algo como uma cuia ou um tipo de baú onde se guardava ouro e joias. Ele contava que próximo da lagoa que tinha perto do sítio onde nós estávamos, havia uma casa onde um velho homem havia morrido. E que esse homem aparecia nos sonhos das pessoas, falando de uma tal botija. E assim, dava a localização dela. Mas sempre que as pessoas iam tentar desenterrar essa botija, aparecia um lobisomem que atacava as pessoas e as faziam correr, deixando a botija para trás. Mas na verdade, nem mesmo as pessoas chegavam a encontrar tal botija. Bem, ficamos todos impressionados. Afinal, essa coisa de botija só dava errado quando a pessoa errada ia buscar. Mas nesse caso, parecia que algo ou alguém não queria que mexessem na botija. Não é à toa que ela era assombrada. Naquela noite, teve uma forte chuva. O vento assoprava de todos os lados e parecia que iria arrancar as telhas da casa. E por medo de acontecer algo, eu e os meus primos dormimos todos juntos na sala. Na manhã seguinte, todos os adultos acordaram bem cedo
e foram para fora da casa para contabilizar o prejuízo da tempestade da noite passada. Eu e os meus primos acordamos e ficamos por ali mesmo na cozinha, esperando o café da manhã. A minha avó estava preparando um cuscuz com leite para nós. Após comermos, saímos para explorar. Enquanto os adultos limpavam o terreiro, recolhiam os animais e cortavam os galhos quebrados das árvores ao redor da casa. Bem, acontece que naquela manhã fomos explorar a mata ao redor. Ficamos brincando e correndo, subindo em árvores e mexendo com os pequenos insetos por ali mesmo. Só que meio que inconscientemente acabamos indo brincar na lagoa, que ficava bem próximo da casa onde o meu avô havia falado da botija. Quando era por volta de 3 da tarde, decidimos descer o rio e ver se encontrávamos a dita casa que o meu avô havia falado. Pois até então, todos nós acreditávamos que era somente mais uma das suas histórias mentirosas. Mas depois de andar por quase 40 minutos, encontramos uma casa grande, que ficava a uns 500 metros do rio. A casa tinha grandes janelas, com alguns pedaços de madeira deteriorados e pendurados de um lado para o outro. Na mesma hora, todos nós corremos na direção da casa, para explorar ela. Ao entrar na casa, vimos alguns móveis velhos cobertos de teias de aranha. Então, continuamos a caminhar procurando por alguma sala ou quarto que poderíamos entrar, pois todas as portas estavam trancadas. Passei por um certo local onde a madeira fez um barulho, como se fosse madeira fofa. Então, repeti a pisada um pouco mais forte e, num susto, a madeira cedeu e eu acabei caindo no porão da velha casa. O cenário ali era aterrorizante, pois havia várias carcaças de animais e o lugar fedia muito. Era um odor de podridão, urina, carniça e um fedor terrível de enxofre. Na queda, eu acabei torcendo o meu pé. E por conta disso, eu não conseguia caminhar. Os meus 3 primos me deixaram ali e retornaram para o sítio para pedir ajuda para o meu pai e os meus tios, para que eles trouxessem o carro de boi para me levar embora dali. Bem, nisso ainda era de dia. E alguns minutos depois que os meus primos saíram, eu comecei a ouvir algo se movendo na casa. O som de madeira rangendo era perceptível cada vez mais próximo de mim. Eu, com muito medo, fiquei ali parado imóvel, pois eu não sabia se eram os meus primos ou seja lá o que fosse. Mas pelo caminhar parecia ser algo muito pesado e de porte grande. Bem, eu fiquei com muito medo que fosse alguma onça. E até passou pela minha cabeça que fosse o lobisomem das histórias do meu avô. Mas lobisomens não aparecem de dia, certo? Ou pelo menos era isso que eu pensava. Pouco depois, eu vi quando a sombra daquele animal se projetou na parede no andar de cima. Parecia com a sombra de uma pessoa de estatura mediana. Porém, aquilo estava curvado e dava para ouvir a sua respiração ofegante e o som daquilo farejando o ar. Aquela coisa parou na beira do buraco onde eu havia caído e me encarou. Os seus olhos eram grandes e marrons,
como de um cão de rua. As suas garras eram imensas e a criatura era toda peluda. Tinha um focinho retorcido como de um macaco e a cara de cachorro. Me levantei mancando, tentei correr e gritar por ajuda. Mas aquela coisa, sem pensar duas vezes, saltou para dentro do buraco e em seguida agarrou a minha perna machucada com a sua boca. Consegui puxar a minha perna de volta, mas aquilo agarrou novamente a minha perna com as suas patas e já se preparava para me morder. Para a minha sorte, os meus tios e o meu pai haviam acabado de chegar na casa. E o meu pai foi o primeiro a entrar na casa. Ouvi enquanto ele corria gritando o meu nome. Ele pulou ali e começou a atacar pedras e dar pauladas naquela criatura, mas de nada adiantou. Em seguida, logo vieram os meus tios. E todos eles, com facões, começaram a dar punhaladas na criatura. Bem, foi uma briga intensa. A criatura tentava agarrar o meu pai, mas ele se safava. E logo em seguida chegavam os meus tios dando facãozadas na criatura. E os meus primos tacando pedras naquela coisa. A criatura poderia ter facilmente fugido para o mato. Mas aquilo investiu contra nós até no seu último suspiro de vida. O meu pé já estava bastante inchado. O meu pai me colocou na carroça de boi e fomos embora para o sítio. No outro dia bem cedo, por volta de 6 da manhã, o meu pai e os meus tios voltaram até aquela casa para comprovar de fato o que era aquela criatura. Mas assim que chegaram, já não havia mais nada ali, nem mesmo nenhum sinal da criatura. Talvez aquela coisa de fato não estivesse morta. E algum tempo depois, talvez aquilo tivesse fugido para o mato. Bem, sem nenhuma prova do que de fato era aquela criatura, o meu pai e os meus tios deduziram que era uma onça negra. Pois ali ninguém acreditava em lobisomem. Porém, eu tenho certeza do que vi. E posso afirmar para todos vocês que no ano de 1990 eu vi um lobisomem na casa onde tinha uma botija enterrada. E deste fato eu nunca vou me esquecer. Boa noite.